Olá, começando mais um Gestão e Inovação, seu programa sobre organização, negócio, gestão e estratégia. Hoje nós vamos falar de um problema bastante crítico e que envolve grande parcela da população brasileira e mundial: a diversidade de gêneros na organização. O desafio de superar algumas barreiras que eu não sei dizer se são só culturais, mas eu sei dizer que elas são históricas no mercado de trabalho. Aqui comigo, novamente, a professora doutora Glória Vitório, especialista em comportamento organizacional, doutora em psicologia organizacional e que vai poder contribuir bastante, já que a tese dela de doutorado defendida na Unicamp abordou essa questão de uma maneira bastante detalhada. Então, assim, Glória, a gente vai falar hoje sobre uma questão que foi, inclusive, o momento mais marcante na entrega do Oscar desse ano, né? A Patrícia Arquette, ela, quando ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, ela fez um discurso político aplaudido lá pela Meryl Streep, abordando a questão das diferenças de salários em Hollywood. Quer dizer, um mercado de celebridades, um mercado que você imagina que as coisas estão todas ajustadas, que não é porque eu sou um galã ou porque eu sou uma atriz que eu vou receber salários diferentes. A Patrícia Arquette, ela foi o verdadeiro, o day after do Oscar foi com a Patrícia Arquette, porque aí ela juntou uma série de discursos a favor dela quando ela ressaltou essa questão. Então, isso não é uma questão um problema que diz respeito só ao Brasil. Algumas coisas, elas precisam ser destacadas e que eu vou pontuar nesse momento. No Brasil, as mulheres, elas ocupam 23% da alta gestão. 14% dessas altas gestoras no Brasil são CEOs, né? São as gestoras do topo da organização. Dessas mulheres na liderança, 27%, olha só, esse dado é muito interessante porque ele quebra um paradigma que a gente alimenta até na academia. 27% elas ocupam direção na área de finanças e 20% na área de vendas e 21% estão à frente de diretorias de operação. Então, quebra o paradigma de que a mulher, na verdade, ela está mais preparada para gerir conflitos, o antigo serviço social, hoje gestão de pessoas. A gente está falando de áreas bastante técnicas, cujos resultados são importantíssimos, vitais, são atividades, a financeira meio, porém, venda e gestão e diretoria de operação são atividades finalísticas. Quase um terço dessas gestoras, ou seja, 32%, ainda permanece nessa gestão aí que lida com gente ou estratégia, etc. 13% dos conselhos de administração das empresas, 13% dos conselhos de administração das empresas é composto por mulheres. Porém, numa visão quase que antagonista a esses dados que eu trouxe, e diante do vigor, da persistência desse crescimento, que foi acompanhado de 76 a 2007, 32 milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho. E durante esse mesmo período, a massa de força de trabalho masculina, ela permaneceu estável. Isso diz respeito especialmente à alta escolaridade, ao preparo dessa mulher que tem
é diferente do que a gente às vezes coloca, ela tem uma escolaridade maior, só que ela percebe ganhos salariais menores. Eu vou te fazer uma pergunta dificílima, só para a gente iniciar. Assim, o que é isso? Né? Porque eu vou perguntar o que é isso, porque depois eu vou perguntar por que é isso. Mas assim, me fala, dentro dos teus estudos, qual é o significado disso? É histórico, é cultural? Olha, é histórico, primeiramente histórico, principalmente no Brasil, a mulher começa a ter, né, capacidade, não seria capacidade, tem o direito de votar, tem o direito de trabalhar, aí a partir dos anos 30, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, ou a partir da Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram orientadas, foram impulsionadas a trabalhar porque os homens estavam na guerra, estavam em batalha. Então foi incentivado pelo governo que as mulheres fossem aos locais de trabalho para poder suprir uma necessidade da indústria, necessidade das fábricas da época por mão de obra. E depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? A mulher teve desempenhos excelentes, teve bons desempenhos, como também tiveram desempenhos ruins. Mas essa mulher começou a entender que o mundo do trabalho também pertencia a ela. E ela não quis mais sair desse mundo do trabalho, não só aqueles trabalhos tidos como trabalhos femininos. A professora, a enfermeira, a assistente social, que são trabalhos típicos ou tidos como ávidos ao gênero feminino. Então, a mulher vem historicamente, ao longo dos anos, numa luta para que o mercado de trabalho a aceite em igualdade com o homem. E isso é algo que tem sido discutido foi discutido ao longo do século XX e permanece sendo discutido nesse século. Por quê? Porque conseguir esse espaço não é algo fácil. Há sempre, me parece, uma desconfiança. Será que vai dar conta? Será que tem capacidade emocional de suportar as pressões? Que é algo muito atrelado à mulher, não vai suportar a pressão. O que é tudo o contrário, que não tem isso. Isso depende da personalidade, isso depende da educação, isso depende do contexto né? em que ela vive. Não tem a ver você ser homem ou ser mulher, que você vai ter, né, uma capacidade de suportar pressão mais fulano do que cicrano, apenas pelo sexo. Então são questões, diria eu, históricas e culturais. Combinadas com questões culturais, porque as históricas, elas vão passando ao longo dos episódios que vão acontecendo e transformando o mundo. As culturais já são mais difíceis de você romper, porque diz respeito aos hábitos, aquilo que a gente tem que, de fato, promover uma ruptura para a mudança. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características femininas que hoje predominam e são, de fato, vantagens competitivas, ainda não totalmente assimiladas pelo mercado de trabalho, mas já bastante reconhecidas nas teorias, né? O mercado editorial está cheio de grandes exemplos aí dessa qualidade feminina especial que se tornou uma vantagem competitiva. Eu, pessoalmente, acho, assim, nós duas, né, temos trajetórias que, às vezes, se comparadas a trajetórias masculinas, senhores, somos todos amigos e apaziguados. É só uma questão de depoimento pessoal, somos todos amigos. Tenho 2 filhos homens, sou casada, então, tranquilidade, é só uma análise. Mas, assim, a trajetória da mulher, ela é um pouco mais difícil. Primeiro, porque além dela ter que fazer, realizar, executar, ela tem que comprovar que ela tem condições de fazer isso bem.
que é uma coisa que não é cobrada muito dos homens, né? Os homens, você tem uma percepção de desempenho e de performance que não exige que você seja monitorado e questionado a todo momento como nós somos. Sim, a mulher, quando você vai estudar, você estuda mais, né? Você se dedica mais. Você vai casar, no geral, assim, uma trajetória comum. Você vai casar, você vai ter filhos e você vai ser responsável pela organização da tua casa. Se você estudou, e mesmo se você não tenha grande escolaridade, você vai buscar a sua independência financeira, né? Então, a gente já está falando de inúmeras jornadas aí. Você estudando, você trabalhando, você cuidando da casa e você cuidando da sua prole. Isso já cria o primeiro elemento de distinção quase que cerebral. É comum estudos da neurobiologia, mesmo em Harvard, um estudo muito interessante sobre isso, que analisa essa coisa de homem versus mulher. E a gente não está aqui para falar sobre isso, não há guerra de sexos aqui, a gente está fazendo uma análise das características. Isso já mostra um traço, né, que é uma vantagem competitiva que a mulher tem de exercer essas multitarefas e exercer bem. E nesse sentido, aí reside o principal obstáculo para a consolidação dela em patamares até mais interessantes do que esse que eu falei aqui. Tudo bem, elas ocupam 23% da autogestão e dentro dessas, 14% são CEOs. Quer dizer, a gente poderia estar, esses indicadores são interessantes, mas a gente poderia estar bem melhor nesses placares, né? Então, assim, a mulher, ela é mais preparada, ela tem um cérebro melhor desenhado para multitarefa, isto é um fato, né? E mesmo assim a gente tem uma dificuldade de se consolidar no mercado de trabalho, e eu acho assim que, concluindo, que grandes exemplos femininos de sucesso, tipo a Trajano, outras mulheres, elas se tornam ícones. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, porque enquanto a gente diferencia tanto, destaca tanto, a gente está dizendo assim, ela teve que percorrer um caminho muito difícil para chegar onde ela chegou, né? A gente tem, mas fala dessa vantagem do cérebro que a gente tem para fazer várias coisas ao mesmo tempo e continuar equilibrada, diferente do que muita gente pensa. Olha, Ângela, a mulher, ela tem uma capacidade de desenvolver ao mesmo tempo várias tarefas, ser multitarefa. Isso é extremamente importante para o mundo profissional do século XXI. Além disso, a mulher, ela tem mais empatia, ela se coloca mais no lugar do outro, no processo de liderança. A mulher tem mais facilidade para se colocar no lugar do outro, o que é uma vantagem para você ter uma liderança que seja mais flexível, com mais comprometimento, mais sensível. O outro percebe que você está preocupado com ele. O homem, ele é mais diretivo, ele é mais objetivo e muitas vezes isso cria determinados conflitos. Além disso, uma questão extremamente importante que você falou é a questão da dupla jornada. A mulher, na verdade, por mais que estejamos no século XXI e a mulher tenha conquistado o mercado de trabalho, hoje você tem as mulheres trabalhando em vários setores, acredito que em todos os setores da economia, mas na questão da casa, da família, ainda é um pouco está implícito no momento do casamento que a casa é mais responsabilidade da mulher do que do homem. E isso é uma coisa impossível, uma coisa que não deveria ser assim. A responsabilidade da casa e dos filhos deveria ser compartilhada pelos dois de maneira igual. E ainda tem mais, quando o homem ele tem tarefas domésticas, quando ele faz algumas tarefas domésticas, o homem escolhe a tarefa doméstica que ele quer fazer. Ele diz o seguinte: a minha tarefa vai ser colocar o lixo lá fora, a minha tarefa vai ser levar as crianças na escola e a minha tarefa é corrigir a tarefa das crianças.
Agora, e isso fica implícito para a mulher que ela vai ter que fazer o jantar, lavar a louça, colocar a roupa na máquina. Muitas mulheres vivem essa realidade nas metrópoles. Então, essa dupla jornada é uma realidade. Mesmo estando no século XXI, nós ainda temos dificuldades em dividir as tarefas domésticas. O homem, quando divide, ele escolhe a tarefa que ele vai fazer. E o homem, ele ainda entende que ele está sendo muito benevolente, ele é uma pessoa extremamente moderna porque ele divide determinadas tarefas. É quase um favor, né? Olha, eu repito, a gente não está falando de guerra dos sexos aqui não, a gente está só falando, comprovando algumas situações que a maioria das nossas telespectadoras, eu tenho certeza que vai concordar. No próximo bloco, a gente vai entender como que a gestão responde ao desafio de entender esse cérebro humano, de reconhecer essa vantagem competitiva que a mulher tem. E eu queria que a Glória fizesse algumas recomendações para as jovens, né? Nossas alunas, meninas tão entusiasmadas, cheias de sonhos, que querem ter uma carreira de sucesso e não mais marcada por tanto preconceito e tanta busca de perfeição e de dar demonstração de que faz tudo bem, faz tudo correto. Lembrando sempre que as nossas redes sociais estão aí para você interagir. É muito importante receber a sua opinião, o seu comentário, a sua sugestão. Interaja. Por exemplo, esse é um programa que eu gostaria muito de ouvir das mulheres um pouco do que elas perceberam e se elas conseguiram se sentir presente naquilo que a gente está discutindo hoje aqui. Na tela, todos os nossos endereços. Interaja. Glória, deixa eu te dizer uma coisa agora. A organização, ela precisa reconhecer esse... Eu não vou dizer que esse talento, talento é genérico, né? Essas qualidades, e como dizia Prahalad, né? O saudoso Prahalad, essas competências femininas, e saber fazer a gestão dos conflitos, porque no intervalo a gente comentou uma coisa interessante, que a Glória falou que hoje existe um conflito dentro da organização por parte da liderança feminina, às vezes não bem aceita pelos homens, né? Então isso é uma questão que eu queria que você debatesse. E por fim, para que a gente pudesse continuar com esse perfil do nosso programa que dá dicas, eu queria que a gente dirigisse uma palavra de entusiasmo não é de esperança, é muito mais que esperança, é de força e credibilidade a esse universo imenso de alunas que a gente tem lá na universidade, que já vivenciam isso e que tem que se preparar, porque elas também, muito provavelmente, ainda vão sofrer um pouco dessa dificuldade de completa inserção no mercado de trabalho. No tocante à liderança, é um processo que as mulheres terão que conquistar e encontrar maneiras de conviver num ambiente, muitas vezes mais masculino do que feminino, né? E muitas vezes aonde alguns homens, não são todos, né? Muitos homens já têm uma percepção diferente, principalmente na questão do trabalho, mas tentar conviver com isso e tentar, logicamente, a mulher, ela faz muitas tarefas, né? E ela tem um jogo de cintura. A mulher aprendeu nessas questões de ser mãe, ser filha, ser esposa, ela aprendeu a ter um jogo de cintura, ou seja, a conseguir viver em vários ambientes com pessoas bem diferentes. Ela exercer vários papéis. Ela consegue exercer esses papéis e ela aprendeu. Isso é algo positivo, que muitas vezes essa discriminação ou essa dificuldade para entrar no mercado de trabalho e ter esse mercado de trabalho igual para ela entre homens e mulheres, ela aprendeu a lidar com isso com mais desenvoltura do que os homens. É lógico que vão aparecer dificuldades, vão aparecer conflitos, mas cada vez mais as mulheres têm buscado fazer determinados cursos, determinados treinamentos acerca de comportamentos, de liderança, onde tem favorecido a sua atuação dentro das organizações.
Quanto à questão das moças, das alunas, né, a nova geração que pretende ingressar no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho e muitas vezes sente dificuldade, eu acredito que nós devemos colocar para elas que as situações postas são essas e já estão bem melhores do que era antes. E você tem que reconhecer o seu valor, você tem que entender que você tem valor e que você se preparou em uma boa universidade, você fez determinados cursos, você fala inglês. Agora, é extremamente importante se preparar para o mercado. Se preparar para o mercado, fazer os cursos necessários, entender qual a área que você quer atuar e se preparar bem. E perceber que a partir do momento que a empresa entende e percebe as tuas competências, essa empresa vai começar a te dar valor, vai começar a oferecer desafios para você. Nós, eu, a Ângela e outras pessoas que já passamos por isso, não foi fácil, é difícil, muitas vezes você se ressente, mas isso faz parte do mundo do trabalho. A questão de gênero está aí, como eu disse, no Brasil, desde 1930 se debate esses temas, desde 1930 a mulher tenta galgar cargos melhores e poder ir ao mercado de trabalho e ser tratada igualmente. Ainda existem diferenças, muitos trabalhos que a mulher faz igual ao do homem, a mulher ganha menos, mas isso é um processo. E eu acredito que nós precisamos, enquanto mulheres, levantar a cabeça, se preparar e enfrentar de igual para igual e tentar, na medida do possível, de forma calma, educada, combater esses desníveis salariais em determinadas reuniões, em determinadas conversas, porque é um processo de mudança e essa cultura de que a mulher ainda pode ter ou poderia ter, né, menos capacidade do que o homem, isso a gente vai mudando ao longo do tempo e com a sua atuação dentro das organizações. Afinal, é assim que a gente muda a cultura, né, com novos hábitos, com intervenções importantes nas nossas atitudes. Dentro do que você falou, para a gente finalizar aqui com uma mensagem até de entusiasmo, eu acho que todas nós que enfrentamos algum tipo de problema, preconceito, dificuldade, superação, eu acho que todas nós saímos muito mais fortalecidas desse processo. Porque é da natureza humana mesmo você enfrentar um problema, uma crise e desenvolver mecanismos de defesa para você permanecer. Eu uma vez na minha juventude eu li sobre isso, assim, a realidade, ela no geral, ela escava sulcos profundos na vida da gente, mas nós permanecemos. E é bom quando a gente permanece atento, aprendendo sempre e valorizando, né, conquistando e consolidando a sua autoestima, a sua maneira própria de se valorizar. E dessa maneira, e só dessa maneira, as coisas vão mudar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo especialmente esse tema, porque a gente sabe do grande número de mulheres, né? Nós somos maioria mesmo, e ter falado alguma coisa direto para você, eu acho que nos entusiasma muito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da professora Glória aqui com a gente, ela que é doutora em comportamento organizacional e cuja tese abordou a questão da inserção feminina no mercado de trabalho. Glória, super obrigada por você estar aqui e ter compartilhado essa tua experiência, essa tua leitura. Foi muito bom estar aqui, estamos à disposição. Até o próximo programa, Gestão e Inovação. Até lá!